do oxigênio, consequentemente, a vítima, né, a pessoa o paciente, acaba ficando cansado. Mas aí tem uma classe que lida, né? Como é que chama mesmo? Tudo bem? Além disso, o que mais que a gente falou? De macarrão, né? Lembra-se, né? A gente falou de macarrão, né? Brincadeiras à parte, vermífugos. Inclusive, a gente conversou, né, no dia do workshop sobre isso também, aquele dia. E aí, deu certo? Batata. Ei, ai. Ainda bem que você foi esperto, né? Bom, e a gente parou aqui. Se vocês olharem para esse título, a gente pode já tirar alguma conclusão, não dá para tirar? Só pelo nome você já pelo menos desconfia de que essa classe vai falar sobre tosse. Aqui, ó. Antitussígenos ou expectorante. Mas comumente a gente fala mais assim, né? Expectorante. Mas a classe dos antitussígenos ou expectorantes lida justamente com a tosse. A nossa ideia aqui, ao utilizar antitussígenos, é reduzir a frequência das tosses. Tudo bem? Não tem muita novidade, né? A título de curiosidade, tem 2 tipos de tosse aqui que a gente colocou. Primeiro tipo, a tosse alérgica, especialmente quando você tem alergia a sei lá, a pigola, às vezes a ácaro, a perfume. Tem gente que tem alergia a perfume. Não sei se vocês. Poeira, pós, né? De forma geral. A roupa. Isso, então a produtos químicos. Geralmente, quando você se depara com esse agente, você pode apresentar a tosse alérgica. A ideia aqui é, quando eu me afasto do que dispara essas tosses alérgicas, eu paro de tossir ou diminuo, né? Com o tempo eu acabo parando. E aí a gente utiliza nesses casos de tosse alérgica, por exemplo, esses 3 medicamentos. Existe um outro tipo, que é a tosse com secreção. No bom português, a gente chama de secreção de catarro, né? Então, tem uma tosse que é mais seca, que não há presença de muco, de secreção, e em outros casos existe também aquelas situações que a gente tem a tosse com catarro. E aí é possível utilizar, por exemplo, esses 3 medicamentos. É claro que cada caso é um caso, e é o especialista que vai determinar o que tomar, né? Você tem os 2? O que você tem, ô André? É? Mas qual é o gatilho? O que dispara? O que faz você tossir assim? Você sabe? Meu cunhado é House. A minha sogra uma vez falou, quando eu estava começando a namorar a primeira dama. Aí eu falei, House, essa coisa de gente fresca, eu nunca ouvi falar isso. Nem faz faculdade, nem só 10 anos atrás. Eu falei, House, nada a ver. Aí um dia eu vi, ele chupou e ia colocar na boca, começa a tossir feito louco. E aí ele tem que fazer um exame, né? Mas não foi até hoje. House e chocolate. Imagina a vida triste dele, meninas. Deus me livre, chocolate. Então assim, provavelmente algum elemento, né, que tem dentro do house ou do chocolate dispara esse gatilho, mas como ele nunca foi ver o que é, quando ele quer chupar house, ele já sabe que ele vai ficar tossindo. Faz parte. Classe dos digestivos. Novamente, o nome é muito sugestivo. Algo que toda vez que a gente vê digestão, sistema digestivo, sempre que tem esse início digestivo, a gente já imagina que tem a ver com o sistema digestivo. Deve ter alguma coisa a ver com digestão, sei lá, com alimentação, alguma coisa do tipo. Qual é a ideia desses digestivos? Tem como finalidade estimular a produção e a liberação da bile e de enzimas pancreáticas. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Pera aí.
Eu não coloco isso na apresentação, senão fica mais grande do que ela já está, né? Viu? Mas dá pra gente ter algumas ideias a partir de, sei lá, pegar essa imagem aqui. Meninos, pergunta. Vocês, a resposta é não, né? Claro que não, né? Você já deve ter reparado que o que você come aqui sai diferente aqui embaixo. Não sai um pão, uma maçã inteira, né? Sai uma coisa diferente. Por quê? O negócio marronzinho, né? Verde, né? Faz parte. Mas a ideia é, eu como e já na minha boca os meus dentes começam a quebrar. Então a ideia da mastigação. Opa, boa noite, tudo bem? Beleza? Imagina nada. Desde a minha boca, os meus dentes começam a quebrar, a macerar. Deixa eu ver. Começam a. É quebrar, né? Essa é a melhor palavra, a melhor definição é quebrar. Quebrar em quê? Em partículas menores. Tá lá, ó. Lembra de quem? É uma maçãzinha, quer dizer, uma manga espada, né? Mas tá lá, uma maçã. Quando eu começo a comer. O bourbon, né? Quando eu mastigo, já na boca, os meus dentes começam a quebrar esse alimento em pequenas moléculas, digamos assim, partes pequenas. Só que se você reparar, se você já engasgou, quando a gente tosse sai arroz, sei lá, o arroz ainda sai em pedaços, mas sai em pedaços grandes. Bem diferente do que sai quando o Joãozinho vai defecar, né? Por quê? Porque esses pedacinhos vão caminhando pelo sistema digestivo e, conforme vão caminhando, eles vão recebendo banho de ácido e de enzimas que tem o papel de quebrar em pedaços menores ainda. Então, quando a gente fala que alguém vai tomar ou fazer uso, né, de um medicamento da classe dos digestivos, que é esse o caso aqui, ó. Olha o que ele fala. Eu vou estimular a produção de enzimas. O que essas enzimas fazem? Quebram em pedaços menores para que lá no meu intestino aconteça um processo chamado absorção. Então eu comecei a quebrar em cima. Já na boca já tem a liberação de algumas enzimas para ir quebrando isso em pedacinhos bem pequenininhos e vai caminhando por todo o meu corpo e em algum momento cai lá no finalzinho do intestino. Isso é absorvido, esses pequenos pedaços que a gente quebrou, as enzimas quebraram, todo o processo de digestão, e acontece um processo chamado absorção. E aí a gente tem um benefício, né? Então, os digestivos, dei toda essa volta para contar o quê? Que toda vez que a gente utiliza digestivos, obviamente a gente quer falar de digestão, para melhorar esse trânsito, esse funcionamento do nosso trato gastrointestinal. Que é isso aqui. Tudo bem? Então, esses são os digestivos. Vamos lá, o que mais? Então, eu vou estimular a liberação de enzimas, fazendo com que ajam diretamente pela estimulação da motilidade gastrointestinal. Repararam que está faltando um H aqui? Por quê? Fiquei com medo. Tá certo esse aí ou tá errado? Se tá certo, porque tá certo. É o mesmo verbo de haver, de existir? É de ação, agir. Então, os digestivos estimulam a ação. Então, eu vou fazer com que o meu trato, aqui ó, com que a movimentação do meu sistema funcione. Então, todo o meu sistema digestivo, digestório, chame como quiser, ele tem que andar. As fezes, o processo de digestão tem que acontecer. E às vezes fica paradinho. E aí esses caras, os digestivos, estimulam essa motilidade, essa movimentação do meu sistema gastrointestinal, ou sistema digestivo, né?
Tudo bem? E aí tem alguns exemplos. Ah, eu não entendi nada. Agora você entendeu. Você come, né? Fim de ano. A gente come fim de ano, quem gosta de pururuca, leitor, pururuca. Eu amo torresmo. Nossa, doce então, só por Deus. Você come, não é? Não, e ganha 4 quilos. Ainda um dia desses eu tinha uma menina falando que engordou no fim de ano. Eu falei, todo mundo engorda. Nossa, é verdade. Não é? E a gente come, parece que tem um negócio aqui na garganta. Né? A gente come tanto que parece que a comida vem voltando. E se você já usou endo, você sabe que aquele desconforto, ou hipoplérnia, ou até o magnésio que está ficando famoso também, ou carbonato, enfim. Se você já usou um ou mais desses fármacos aqui, desses medicamentos, você já sentiu que isso melhora demais, né? E a indústria hoje tem de laranja. Magnésio, realmente, magnésio. Também. Uhum. Pode ser pastilha também, né? Pastilha mesmo. Isso é horrível. Não é bom não, mas funciona. Tem uma... como é que chama? Magnésio bisurada. Quem já tomou isso? Eu acho que é isso, deixa eu ver. Acho que é... Aos 14 anos, quando eu descobri que eu estava com acidente do professor. Escrevi. Você tomou? Eu tomava. Aí eu tinha 13 ou 14 anos. E aí eu fui parar no hospital, saí da escola, minha professora me levou. Ela quase me atropelou primeiro, né? Mas depois ela me levou. Ela quase passou por cima de você e depois te levou. Aí, mas na verdade, ela ia montar, aí ela me levou. Imagina. Aí, o professor tem de todo jeito. Aí ela levou, me deixou lá, aí eu morava em frente à Santa Casa. Aí todo mundo chamou minha irmã. O médico falou pra mim assim que eu não podia mais tomar café. Mas eu chorei tanto na frente do médico. Imagina, isso é um crime. Aí eu falei, mas café é minha paixão. Ele falou, é isso, você quer morrer? Aí ele falou pra mim que eu tava com bastante nervosa, eu não podia mais tomar. Aí ele me deu aquele raio, aquele leite com magnésio, e me deu umas pastilhas, pelo amor de Deus, você me tá lá, parecia um tampão na garganta. Lá em casa, quando a delegada, ou eu, às vezes eu também, quando a gente não tá muito bem, o estômago, a gente toma essa, é bom. Sério mesmo, tem um gosto meio de bicarbonato. Quem já tomou bicarbonato na limonada, o gosto é mais ou menos parecido, mas funciona bastante. Funciona. Só se for agora bonitinha, né, professor? É que eu te falei. Eu te falei que eu usei água com um pouquinho de bicarbonato, limão. Esse é bom. Um pouquinho de sal. Aí com sal nunca tomei, mas limonada com bicarbonato é bem gostoso, né? Mas funciona. Então tem os métodos caseiros, né? Mas o que funciona mais é por causa desse cara aqui, né? Funciona mesmo. Tudo bem? Você faz o seu caseiro. É isso mesmo. Como a gente falou, só não pode pôr café, né? Igual a gente falou na semana passada. Já bem agitado. Ó, se alguém alguém aqui tem tatuagem? Quase todo mundo. Quando vocês fizeram, alguém usou alguma dessas pomadas aqui? Alguma pomada para aliviar a dor ou foi Ninguém usou pomada? Foi tudo na lua? Eu usei. Usou? Você lembrou o nome, Luciano? Tem algumas aqui que são famosas, tem uma agora que está em alta. Esqueci o nome dela. Meu cunhado usou, minha irmã fez algumas tatuagens. E aí ela usou. Quem faz uma tatuagem recente, pode tomar banho com cimento temporal? Tipo assim, já depois de feito um dia? Depois que o tatuador liberou? Se ele liberar, sim. Se liberar. Mas a questão pedem até inclusive descanso do sol e produtos químicos. É mais uma precaução. Porque ali o que você tem? Ali você tem produtos. Exatamente. Porque é uma ferida, entre aspas, tá? É um machucado, né? Que está exposto, e ali também tem produtos químicos que podem reagir com outros que você utiliza. Então, por isso que tem aquele tempo chato, que você tem que ficar andando com aquilo, e proteger do sol. É bom tomar cuidado, vai precaver. Mas não necessariamente vai dar alguma coisa ruim, não. É precaução. Tá bom? Bom, por que eu brinquei com vocês? Perguntando
da pomada? Porque as pomadas, por exemplo, utilizadas em casos para que a gente faça tatuagem, fazem parte de uma classe muito famosa chamada, chamada anestésicos. O que são esses anestésicos, meninos? São fármacos utilizados para... Aqui vai uma observação, ó. Abolir. O que é abolir? É suspender, né? O Lucas, temporariamente, ou seja, por um tempo, aboliu, sei lá, a presença, nota por presença. Então, por um tempo, a gente deixou isso suspenso. Logo vai voltar a funcionar. Então, a ideia dos anestésicos é, por um tempo, temporariamente, eu permito, por meio desses medicamentos, que o paciente não sinta dor. E aí tem dois caminhos, né? A questão local, que está aqui, ou a questão geral, e com ou sem consciência. Vamos lá. O Pedrinho pode estar sob o poder de anestésicos, estando consciente. Fui fazer tatuagem. Passei a pomada no local que eu vou fazer tatuagem. Ainda estou consciente. Só a minha panturrilha que está sob o poder de anestésico. O resto do meu corpo eu já sinto dor tudo. É alguém que está consciente, porque o medicamento, a droga, foi utilizada localmente, só ali, mas o contrário também é verdadeiro. Talvez eu utilize drogas que desliguem todo o meu corpo e que inclusive eu fique por um tempo, né? Lembre-se, sempre temporariamente que eu fique sem consciência. Quem já fez cirurgia, dependendo da cirurgia, tem que desligar você, então não é legal. Não é bom. Já passei por isso 2 vezes, não é gostoso. Eu passei uma só. Vamos lá, qual que é a ideia? Temporariamente a gente vai abolir a dor, digamos assim, né? Mas especificamente as sensações dolorosas, para quê? Sempre tem que ter um objetivo. Então não é porque eu acho legal. Via de regra, para que eu consiga realizar algum procedimento cirúrgico naquela região. Então, se eu passei pomada anestésica na panturrilha do Lucas, é porque na panturrilha eu vou fazer alguma coisa ali. Nesse exemplo nosso, né, eu vou, sei lá, fazer uma tatuagem. Mas quem já teve furúnculo aqui, eu sei que não é uma coisa legal. É nojenta e dói bastante. Já teve? Eu já tive muitos, não é legal. Mais alguém além de mim, da Joyce? Cristina, Marinalva também? Em alguns casos, a gente tem que fazer você teve que ir no médico para... no meu caso foi na mama. Passando anestésico legal. Vai, eu passo o escudo e já escrevo, não dá para ali. É dói. A alma sai do corpo e volta. O meu primeiro foi aqui, eu tenho marca até hoje, um negócio assim. O que acontece? Fica um furúnculo, né? Fechem os olhos, quem não gosta de ver coisa nojenta, né? Ei, olha lá. Eu vou pegar um menos nojento. Tá bom assim. Não, esse aqui tá mais característico. Isso aqui. A gente chama de carnegão, né? Que é o olhinho ali, esse negocinho aqui, ó. Essa região toda tá avermelhada. Por quê? Porque é um processo inflamatório e a carne chega a ficar dura. Quem já fica quente a região, isso é um inferno. E o que acontece? Em alguns casos, depende do médico, depende do hospital, depende do atendimento. Em alguns casos, a gente tem que fazer microcirurgia para poder tirar esse cara aqui. Via de regra, o que é que a gente faz? Usa anestésico local. Eu não preciso desligar a Cristina, apagá-la por completo para a retirada de um carvão. Não. Localmente a gente aplica. Só que tem um problema, nem sempre pega. É tipo anestesia quando você vai tirar dente. Nem sempre pega. O médico dá 1, 2, 3, 4, 5. Minha mãe toma 5. Nem sempre funciona.
Oi? Não para tatuagem, não. Diz que quem faz tatuagem tem que evitar comer carne de porco. Sabe por quê? Porque acelera o metabolismo? Não, é porque é remoso. Carne de porco é cheio de Peixe também. peixe, se for peixe com couro, mas é assim, é que esses alimentos, peixe com couro e carne de porco remoso, tem alguns detalhes que podem piorar o seu corpo. A inflama. E aí depois, inclusive tem muitos peixes amazônicos que indígenas não comem, por exemplo, porque ele tem couro, não é escama mesmo igual a gente, é um couro. Vocês já viram peixe com couro. E ali eles não comem porque pode fazer mal e faz mal mesmo. Tá bom? Então, ó, usei o anestésico local para retirar isso aqui. Então o médico passa o bisturi e aí tira, né? Nem sempre funciona. Claro que nem todo médico é adepto a isso, né? No meu caso, eu tinha uma colega minha. Foi na marca. Mas ela tinha, professor, uns monstros de pescoço. Professor do céu. Isso. Geralmente a gente. Falando de mim, tá? No meu caso, eu tenho uma bactéria no sangue. Não é contagiosa nem nada disso. Mas é como se o sangue fosse sujo. E toda vez que eu como alimentos depurativos, alimentos que limpam a corrente sanguínea, como é que a sujeira sai? Por meio de furo. Então, soja, inhame, leite de soja, shoyu, essas coisas, principalmente alimentos fermentados, fazem com que ocorra esse processo de depuração, vai depurar, vai purificar o meu sangue. E aí a sujeira tem que sair, e sai por meio de furo. Então eu não como soja, isso pra mim é dor. Comi soja demais quando criança no Goiás, mas hoje eu não posso comer mais. Não uso shoyu, o povo gosta bastante de shoyu com peixe frito. Leite de soja. Professor, então é por isso. Fica a dica. Olha, eu catei inhame e fui comer, fiz ele com. Fica de cuidado aí que você vai. Nossa, aí no outro dia já começou um trem aqui de bolha, mas assim, tá doendo. Eu falei, achei que não tá acontecendo. Aí eu trabalhava, eu era diarista, não podia faltar, mas é assim, o negócio vai girando a noite. É na hora. No outro dia não vai fazer assim, o trem já tava esquentando, eu comecei a chorar, porque meu marido levando. Dá febre, é horrível, né? Eu fiquei o dia inteiro na cama. Pode ser isso. Não acredito, isso sou eu. Então toma cuidado, não sei se é, mas no meu caso é. Mas quando eu parei de comer tudo isso também, não vem mais. Então, é o meu caso também, por isso que eu não como mais. É bom saber que eu não como mais. Então vamos lá. Então eu sempre vou temporariamente suspender essas sensações, por exemplo, para realizar procedimentos cirúrgicos. Imagina aí, eu falei para vocês que eu tive um cisto perto do cóccix, ali no ossinho do bumbum, perto do escapamento. Vai entender, né? Imagina, como é que alguém me corta o Lucas? Eu, são, consciente, nunca ia ver. Nesse caso não foi local, teve que me apagar por completo. E aí, então, depende muito do objetivo, né? Então, desde cirurgias simples até mais complicadas. O que mais? Ou até mesmo para fazer algum tipo de ter outra finalidade, para reduzir dor, desconforto, e por aí vai, né? Divide-se em anestésicos gerais e locais, como a gente já falou. Tem uma pomadinha, professor, que eu esqueci o nome dela, que ela puxa ele pra fora. Eu cheguei a usar. O enfermeiro ele colocava o biquinho dela dentro do meu. O buraco era fundo, né? Ele colocava o biquinho da pomada e exprimia ela assim. Não lembro não, mas eu usei isso aí. Nossa, mas era bom, da noite pro dia ela. Tá louco. Meninos, olha, o que será que é? O nome já fala, né? Eu uso em casos de diabetes, não tem segredo, né? Só que, vamos lá. Pergunta. Isso não tá aí na apostila. O que é diabetes, meninos? O que a gente sabe sobre diabetes? Melhorado de açúcar no sangue, não é? Açúcar no sangue. Muito açúcar, tá bom. Muito doce. Tá certo. O que mais? Podem ir falando, eu vou pegar uma imagem aqui, acho que essa imagem. Essa tá boa. O que mais? A diabetes eu pego, por exemplo, meu avô é diabético. Se eu tocar no sangue dele, eu fico diabético? Não. Boa resposta. Mas é algo genético também.
Professor, mas você sabe o que acontece comigo? Assim, ó, eu nunca tive diabetes. Aí eu tive minha última menina, eu fui obrigada a fazer aquele raio, aquele trem do açúcar lá. Aquele é o inferno. Aí o que aconteceu, professor? É o chazinho, né? É um suquinho mesmo, um suquinho maldoso, um suquinho. Xarope cheio de glicose, muito doce, né? Aí, professor, o que aconteceu? Cadê Agora passou o tempo já, mas era assim, eu não podia chupar bala, se eu chupasse bala, se eu fosse levantar para ir daqui ali, para você podia tomar um copo de pinga, um calmante. Atrapalhar, é assim. Eu não tempo sem tomar, mas foi depois que eu tive minha filha. Mas, bom, a gente vai entender um pouco por que isso pode, né, ter acontecido. Claro que... Aí o médico ele falou para mim que eu tinha uma leve diabetes gestacional. São os 3 tipos que a aula não é sobre diabetes, eu vou só citar assim, mas há um consenso sobre 3 tipos de diabetes. O que é consenso? Boa parte ou quase todos os profissionais da área da saúde, especialmente médicos e especialistas, concordam que existem somente 3 tipos de diabetes. Tem alguns estudos que mostram que são 5, mas nem todo médico concorda. Então, consenso, somente 3. Diabetes tipo 1, tipo 2, que eu vou falar rapidinho o que é. Tem uma aula para falar só disso, enfim. Tipo 1, tipo 2 e o gestacional, que acontece durante a gestação, que pode ficar para o resto da vida. Então, eu, Maria, não era diabética. Fiquei grávida do Miguel, esse é o nome do meu filho, né? Fiquei grávida do Miguel durante a gestação, por conta da mudança hormonal, eu, Maria, comecei a apresentar diabetes. Essa diabetes que eu, Maria, desenvolvi durante a gestação pode ir embora quando o Miguel nascer ou não. Aí, o que manda? O organismo. Algumas mulheres, o organismo volta a funcionar normalmente, outras ele se adequa a isso e leva a perpetua, né, por toda a vida. Então, vai depender de alguns fatores, mas principalmente de como o organismo reage. E tem um pezinho do que a Cristina falou, que ela já deu um spoiler ali, genética. Então eu brinquei com vocês, se a gente pega diabetes, não pega assim por ter contato com a pessoa, mas a genética é importante e principalmente estilo de vida, né? Mas rapidinho, diabetes tipo 1, vou só por aqui. Tipo 1, já viram que tem criancinha que toma a insulina? Já. Será que deu tempo dela ter uma vida tão podre, tão ruim, a ponto dela desenvolver diabetes? Não. Isso já veio com ela. Quando isso acontece, a gente fala que é o diabetes tipo 1. O indivíduo nasce, ou assim que nasce, já começa a desenvolver. Mas basicamente o que é? Tá vendo isso aqui, ó? Insulina? É um importantíssimo funcionário do nosso corpo que tem o papel de pegar o açúcar, como a gente fala no popular, né? Mas na verdade não é um açúcar, é um carboidrato. O açúcar, entre aspas, precisa entrar dentro das minhas células. Para quê? Para que a célula tenha energia e eu consiga fazer as minhas atividades. Só que por si só, sozinho, esse açúcar não consegue entrar. Alguém tem que captá-lo e injetá-lo dentro da célula. Quem é que faz isso? Insulina. Então o que ela faz? Ela capta e injeta. Pega e injeta. Aqui, ó. Rouba uma molécula de glicose, coloca dentro da célula, a célula tem energia para acontecer e fica trabalhando. Em casos de indivíduos com diabetes tipo 1, inexiste insulina. O que significa? O corpo dessa pessoa deixa de produzir insulina, porque tem algumas células que se enganam e começam a atacar. A gente fala o pâncreas, né? As células beta do pâncreas. As células que produzem a insulina chamam células beta. O corpo do Pedrinho se engana e começa a matar as células beta. Matando as células beta, não tem insulina. Não tendo insulina, o açúcar fica circulando. Não coloca para dentro. Consequentemente, o indivíduo tem uma elevação de açúcar normalmente. E tem também, eles falam muito, não sei se é verdade, a diabetes emocional. Não, eu ia deixar para o final, vou falar agora. Não, isso aí é o que acontece.
o indivíduo geralmente tem uma propensão, ele já ia desenvolver. Vou dar uma brincadeira, hein? Não vai. Uma brincadeira. Então tá aqui, ó, tem um abismo. O Pedrinho tá aqui na ponta do abismo. Tá o Pedrinho aí. Veja, ó, o abismo aqui chama diabetes. O Pedrinho já ia se deparar, já ia cair no penhasco. Mas o que é que o estresse faz? Acelera, dá um empurrãozinho. Lembra da Nazaré, da Carminha? Dá um empurrãozinho. Então, ó, o Pedrinho já ia. Geralmente quando o indivíduo passa no trabalho, muita raiva, muito estresse, sei lá, no casamento, na família, tem uma notícia muito ruim, o cara era muito rico, ficou pobre, sei lá, um choque muito grande, acelera o que já aconteceria. Não aconteceria naquele momento, mas o estresse acelerou. Então, não tem um diabetes emocional. Esse emocional é só um fator que acelera. Por exemplo, o estresse é um dos principais fatores de risco para câncer. É verdade, corretíssimo. Então, ó, no tipo 1, o indivíduo tem um aumento do açúcar no sangue, porque quem pega o açúcar e coloca dentro da célula, morreu. Não existe, que é a insulina. E aí não tem o que fazer, né? Aí é uma criança, a gente descobre por meio de exames, enfim. Infelizmente tem que tomar remédio e tal. Só que aí, esse é o tipo 1, que não é tão comum. O mais comum, quando a gente fala de diabetes, né, é o tipo 2. Aqui o indivíduo tem muita parte. Vamos lá, eu sei, é a mesma coisa sempre. Sou sedentário, porque se eu não pratico atividade física, essa insulina não acelera, ela não consegue trabalhar também. Então quem pratica atividade física estimula a insulina a pegar esse açúcar entre aspas, né, a glicose, pegar o açúcar e colocar dentro das células. O que mais? Quando eu faço atividade física, esse açúcar que fica circulando é utilizado como energia para eu não desmaiar durante a minha corrida. Eu corro 3 vezes por semana, comecei a correr. Se eu não tenho açúcar para abastecer as minhas células, vai me dar um piripaque em cima da esteira. Quem é que me dá energia? Aqui. Pelo mais ou menos como se fosse isso, tá? Um filme? Como é que chama? Acho que é Segurança no Choque. É disso aqui? É mais ou menos isso, é porque tem que é Segurança no Choque. Aí já vai ter atividade. Aí se ele dá uma paradinha, ele desmaia. Então se tivesse um chocolate que pega uma doce. É isso. Exato. Então assim, se eu sou sedentário, isso acontece. Alimentação, não só coisas doces em excesso, mas também coisas gordurosas, enfim. A minha vida é um lixo, assim, nesse sentido, enquanto a hábitos, né? Além disso, sei lá, eu fumo, bebo, tomo todas a geladinha, então é a pior de todas, né? A gelada. Tá bom? Aí eu posso acabar desenvolvendo diabetes tipo 2, que chega por volta, não é regra, por volta dos 45 anos. Claro, isso é uma média, pode ser mais ou pode ser menos. Em média, aqui já é tempo suficiente. Depois que o diabetes se instalou, já era. Tudo bem? Não já era que você vai morrer, mas já era que não tem como reverter o quadro, né? Você acha, eu já era, eu morri, não, tá tudo bem. Quer dizer, não tá muito bem. Mas dá para você se adequar. Não é uma notícia que você vai morrer, não é isso. Mas agora você vai ter que rever atividade física, alimentação, estresse, cigarrinho, cachaçinha, vai ter que mudar muita coisa. Então a ideia, meninos, peraí, eu não quero chegar aqui e ter esse problema. Vou começar hoje a mudar os meus hábitos, entendeu? Tá bom? Então, via de regra é isso. Diabetes é isso. E por que a gente tem medicamentos antidiabéticos? Será que é para prevenir diabetes? Não, né?
combater. É verdade. Insulina. Se você conhece alguém que é diabético, essa pessoa não aplica insulina? Ao dia. 3 vezes ao dia? Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite? Aqui, ó. Lembra que não tem insulina no corpo da pessoa, tipo 1. Ou tem insulina, mas essa insulina não sabe o que fazer, ela fica perdida. Tipo 2. Em ambos os casos, eu preciso utilizar insulina. Porque a insulina vai pegar o açúcar que está em excesso, começar a abastecer as minhas células, consequentemente eu diminuo a quantidade de açúcar no meu sangue. Bom, esse é o resumo, né? A gente vai falar um dia sobre diabetes, mas é só para você não ficar tão perdido, né? Bom, agora dá para entender, ó. O que eles fazem? Diminuem os níveis de glicose, que é o açúcar que a gente fala no popular. Então, quando eu uso antidiabéticos, eu pego esse açúcar que está em excesso no meu organismo, coloco dentro das minhas células. Aí tem alguns exemplos aqui. Tudo bem? Aí esses valores a gente vai fazer um dia depois da prática e tal. Essa é muito famosa, metformina. Famosíssima, né? Bom, se eu tenho medicamentos para lidar com o diabetes, é claro que eu não poderia deixar de ter medicamentos para lidar com esses caras. Você já deve ter feito exame de sangue, eu espero que não, né? Mas já deve ter ouvido pelo menos alguém falar sobre isso. Eu tenho. Colesterol está alto, colesterol ruim está alto. Eu já fiz alguns, infelizmente já deu. Mas tem como consertar, atividade física, melhor alimentação, enfim. O que é o colesterol? É uma gordura. É uma gordura que reveste as paredes. Aqui, ó, você tem, a gente tem, né? Eu tenho, você tem. Nós temos as artérias. Tá aqui. Usem os olhos criativos de vocês. Tem sangue aqui dentro. O que essa gordura chamada colesterol faz? Ela reveste as paredes das minhas artérias. Reveste. E ela é esperada. Tanto é que, se vocês perceberem, a gente tem o colesterol ruim e o colesterol bom. Não é? Lá no exame, lá no hemograma, sai o ruim e o bom. Então, ter gordura não é ruim. A questão é que tipo de gordura ou de colesterol eu tenho aqui. Então, nesse caso, tem o HDL e o LDL, né? Dependendo do tipo de gordura que eu tenho aqui, contornando, revestindo as paredes da minha artéria, das minhas artérias, eu posso ter o que a gente chama de colesterol ruim alto, né? E qual que é o problema disso aqui? Muitos, mas muitos mesmo. Um dos mais famosos é um nominho feio pra caramba, aterosclerose. Já devem, talvez já ouviram falar sobre isso, né? É esse diabo aqui, ó. O que é isso aí, professor? Vamos ver. Aterosclerose. Então, se você, em algum momento, um médico já falou para você, se cuida que o seu colesterol tá ruim, olha, você tem que melhorar isso e não sei o que, é por causa disso aqui que ele te falou. Aqui, ó, tá vendo que tem um negocinho amarelo? Olha o colesterol aqui, por exemplo, né? Uma das coisas é o colesterol revestindo as suas artérias. Vamos lá, o sangue aqui consegue circular normalmente? Sim. Não tem nenhum impeditivo aqui. Aqui é o Pedrinho com 15 anos. Pedrinho meteu louco, começou a tomar muita cerveja, só comida gorda, só coisa ruim, né? Enfim. E aí o tempo passou, por volta dos 45, 50 anos, o Pedrinho vai fazer um exame de sangue, um hemograma, um check-up, e deu isso aqui. Aterosclerose. Tá vendo que a gente tem um negócio aqui nas paredes, aqui, ó, amarelo? Isso é gordura. Acúmulo de gordura. Veja a diferença, ó, quando o Pedrinho era saudável. Tinha gordura, dá pra ver aqui, ó. Mas era uma gordura saudável, que não atrapalhava o fluxo sanguíneo. Agora, no segundo momento, Pedrinho se descuidou e esse acúmulo de gordura,
ficou exacerbado, exagerado, acima do normal. Ah, professor, mas não tem problema nisso aí, né? Tem. Pelo menos dois. Primeiro, o que acontece com o fluxo? Vai passar aqui normalmente? Não. O que é que meu coração vai ter que fazer para empurrar esse sangue? Bombear mais forte, não é? Pensa numa boiada. Quando a porteira está aberta, a boiada toda passa. Mas se eu deixo a porta entreaberta, a pressão na boiada lá na ponta vai ter que ser maior para empurrar quem está aqui e passar logo. Nesse caso aqui, ó, o Pedrinho vai começar a ter problema de coração. Provavelmente. Porque o coração dele vai ter que bater mais forte, porque o caminho aqui ficou menor. Consequentemente, a pressão do Pedrinho sobe. Batendo muito forte, o coração dele vai enfraquecer, insuficiência cardíaca. E uma lista mais de problemas. Além desse problema, tem outro que é pior, que vai mudar a vida do Pedrinho para sempre. Esses negocinhos aqui, ó, tipo roxinho, né? São coágulos. Então o sangue vai coagulando e em algum momento um coágulo desse se solta, cai na corrente e para no cérebro, AVC, para na perna, trombose, no pulmão, embolia pulmonar. Viram que tudo aconteceu porque o Pedrinho é sedentário e porque come mal. Então, aterosclerose, imagina. Então aqueles medicamentos ali que a gente colocou como cadê o anticolesterol? Aqui. O que esses caras fazem? Olha, a gente vai reduzir, deixa eu pôr de cá, aí. A gente vai reduzir esse nível de gordura. E aí a turma fala, né? É afinar o sangue. Quem nunca ouviu falar isso, né? Vai afinar o sangue. Não afina sangue nenhum. A questão aqui é, eu reduzo a quantidade de gordura e o meu sangue flui melhor. O que acontece é que, dependendo do tipo de medicamento, eu diminuo a chance de coagular. E aí o sangue fica mais fino, entre aspas. Sabe quando a gente corta e logo estanca? A gente não fica sangrando até a morte, né? A não ser que a gente tenha hemofilia, que é uma condição rara. Mas geralmente a gente não sangra até morrer, não. Porque esses caras servem de tampão. A Graziela se machucou. O sangue começa a coagular, tampa aqui e ela não sangra mais. Quando eu tomo medicamentos para afinar o sangue, entre aspas, esse processo de coagulação diminui. Então o sangue fica mais líquido mesmo, ele não fica tão espesso, fica mais fino, tá bom? Esse pessoal fala afinar o sangue. Mas não é afinar, né? É que você vai diminuir a chance de coagular. É bom, mas é ruim. É bom porque você minimiza a chance de ter um problema sério. E é ruim porque se você se machucar e tiver uma hemorragia, fica complicado. Porque quem vai estancar, quem vai coagular, né, não está presente. Bom, desse anticolesterol, o mais famoso talvez seja esse, né? A famosa simvastatina. Famosíssima simvastatina, que trabalha reduzindo essa gordura do nosso sangue. Bem? Próximo. Opa, perdão. Aí. Triglicérides são irmãos do colesterol, também são gorduras. Antiglicerídeos ou antitriglicérides são aqueles que lidam com a redução dessa gordura também. É a mesma coisa. Mesma coisa do que os anticolesterol. Porque aqui você tem um tipo de gordura e lá você tem outro. Mas o objetivo é o mesmo. Redução dos níveis de gordura no sangue. Mesmíssima coisa. Bom, próximo. E aí a gente tem alguns valores de referência. Lembra que eu brinquei que a gente tem um colesterol ruim e um colesterol bom. E aí tem alguns valores, claro que isso muda de idade para idade, de gênero para, enfim, né, homem para mulher, mas, via de regra, esses são os valores que a gente espera. O colesterol bom, a gente espera que esteja 130, quem sabe falar isso aqui? Miligramas, isso aqui, por decilitro, tudo bem? Então toda
vez que vocês se depararem com isso aqui, ó, esse DL significa decilitro. Então, miligramas por uma barra aqui, ó. Então, eu espero que o colesterol ruim do Lucas esteja abaixo de 130 miligramas por decilitro. Lucas, mas estava 150. Ué, assim não. Vai ter que mudar a alimentação. Talvez entrar com um medicamento, começar a fazer atividade física para queimar essa gordura. Fechou? Colesterol bom. Eu espero valores acima, superiores a 40 miligramas decilitro. E quanto a triglicérides, isso aqui, né? Vamos deixar os valores aí. Tudo bem? Via de regra é isso aí. Valores ideais. Ideais. Depende muito de cada situação. Lucas, a minha mãe tem problema de circulação, já teve AVC. Você tem genética, tem mais chance de ter. Por isso que se você tem pessoas na família que são, por parte de pai, o pessoal é mais cheinho, mais fofinho, cuidado. A chance de você cair nisso aqui é maior. É o meu caso. Tá bom? Sempre foi zoado no colesterol, agora nem tanto, né? Agora tá mais tranquilo. Mas por conta de genética, somada a um estilo de vida não saudável. Quando eu tava na faculdade, agora já mudou. Universitário é só bolacha e café. E quem vai em festa é cerveja e coisas mais, né? Antihipertensivos. Ou famoso anti de novo. Contra, oposto, resistência. A quem? A pressão alta. Então se eu tenho antidiabético, anticolesterol, é óbvio que eu preciso ter também antihipertensivos. Aqui os dois famosos, 3 na verdade. Hidroclorotiazida, o famosíssimo captopril e o propanolol. Se você conhece alguém que tem pressão alta, também não, tem mais, tem certo. Esse aí também é. Eu sei, Losartana? A Lucitana e captopril. Qual? A Lucitana, propanolol e captopril. Losartana, hidroclorotiazida, captopril e propanolol. E aquele basilato. Esse eu não conheço, como é que chama? Benzilato? Basilato, tem outro nome. Mas é disso também, de pressão? Ele tem que tomar uma losartana de manhã e esse basilato. E à noite outro. Deixa eu só confirmar aqui, Graziela, mas eu, se eu não me engano, eu coloquei aqui. Coloquei. Não sei falar, caramba. Não, eu coloquei. Como é que chama? Benzilato? Pera aí, vamos ver. Opa. Vamos ver se a gente acha. Também esse eu não conheço não. Opa. Tá aqui? Aqui? Basilato de amlodipino. Não conheço. É isso aqui? Basilato, escrevi bem. Basilato de amlodipino. Só nome bonito, né? E funciona pra ele? Regulou bem a pressão dele, graças a Deus. Ó, isso aqui é uma benção, cara. A pressão dele chegou 22 por 17. Jesus. 22? 22 por 17. A gente não saiu quase o dia inteiro no hospital, não baixava. O pessoal não deixa. Não deixa sair nem a pau. E assim, aí conforme foi controlando, no outro dia a gente foi, mas aí ia mais de uma vez mesmo, tomando em casa, não estava resolvendo. A gente tinha que ficar lá controlando lá no hospital. Nossa. Ainda bem que ele foi, porque tem gente que não vai. Você deve conhecer algum idoso, não é o caso do seu marido, mas algum idoso que é super resistente a... Bom, a minha avó, coitada, ela faleceu, antes de falecer, ela nunca foi muito. Tinha que ficar no pé. Tanto pressão alta quanto diabetes, né? Principalmente idosos, não só, mas principalmente idosos têm muita resistência. E aí o nosso trabalho é orientar. Porque o cara sabe, né? A pessoa sabe o que ele tem que tomar. Mas entre saber e fazer... Totalmente diferente. Opa! Mas não pense que ele é assim fácil, não. Que ele é tipo, ótimo. No pé, né? Ele tá viajando, porque ele é caminhoneiro, então ele tá viajando, ele passa no remédio. Esqueci. Não, vai tomar. Vai tomar. É assim que nem criança.
quando a gente for fazer a blitz ali embaixo, alguém que já fez lá na rua, ali no calçadão, esperar fim de ano a gente faz à noite. Vocês vão ver que tem certeza que a gente vai se deparar com pessoas com pressão alta e vocês vão perguntar, pode ter certeza, a pessoa vai falar, eu não tomei hoje. Eu não tomei hoje. Pô, mas ou só fala, eu não tomei. Eu ainda não tomei. E a primeira coisa que ataca é a cabeça dele, então ele começa a doer a cabeça dele. A depressão, né? Aumenta a pressão intracraniana. Aí tem um AVC, por exemplo. Esse problema aí, porque eu tive um pré-eclâmpsia. Aí eu tive que cuidar 2 anos. Aí falou, nossa, agora tá tudo normal. Tá tudo certo. Só que aí dava, de repente, do nada, trabalhando, uma parte na cabeça, assim, cheia de caroço. Jesus. Mas doía tanto. Do nada, assim, eu caí e tava doendo. E cheia de caroço, assim, eu não consegui nem cair depois. Ainda mais cabeça, né, Cristina? É horrível. É difícil. E é isso aqui, muitas vezes, né? É uma falta de controle. Então a pressão alta também é uma doença que, assim como diabetes, não tem volta. É um caminho sem volta. Mas isso não significa que não tem como controlar. Então esses medicamentos não curam. O antidiabético não cura diabetes. Não tem cura. Nesse caso, eu não curo pressão alta, mas eu controlo. E o objetivo aqui não é curar. Lembra das finalidades? Tem outras finalidades além de curar, não é esse o caso aqui. Então eu quero simplesmente lidar, né, como se fosse algo paliativo. Bom, mas a Gazela disse que ele tomou 2. De manhã o Losartano e o Bislato e à noite ele tomou o Losartano. Legal. Deve ser por conta disso, Os antihipertensivos trabalham por mecanismos diferentes. O que é mecanismo? Formas. Cada um trabalha de um jeito. E cada um desses jeitos, né, você tem um resultado diferente. Vamos entender isso, para não ficar ficando viajado. Bom, existem antihipertensivos diuréticos. Se você conhece alguém que toma remédio para pressão alta, essa pessoa deve fazer muito xixi, certo? Certo. Então ele toma provavelmente um diurético. Lucas, mas por que o fulano que sei lá, a pessoa que eu conheço que toma diurético faz tanto xixi? Porque é o seguinte, meninos, eu já falei isso em outra aula, quanto mais líquidos eu tenho no meu corpo, maior é a pressão. Quanto mais líquidos, e urina é líquido, não é? Então, quanto mais urina, por exemplo, não só urina, líquidos, quanto mais líquidos eu tenho, maior é a minha pressão arterial. Quando eu estimulo alguém a urinar, a quantidade de líquidos cai. Se a quantidade de líquidos diminui, a pressão diminui também. Então, por que o fulano faz tanto xixi? Óbvio, porque o objetivo é justamente esse mesmo. Ele vai ter que ficar fazendo xixi, porque vai ficar com uma quantidade pequena de líquidos no corpo e a pressão tende a controlar. Então, o primeiro mecanismo de medicamentos antihipertensivos, aqueles que estimulam a diurese, a eliminação de urina, né? A gente puxa, fica murchinho, né? E por isso... Nossa, tá paga não, porque eu tava murchado. E a ideia aqui é excelente colocação, Cristina. Será, meninos, se eu faço todo xixi, será que eu tenho que repor água? Óbvio. E todo mundo repõe? Não. Aí a gente vai ter um problema. Então aqui, infelizmente, o nosso corpo não produz água. Você tem a responsabilidade de colocar água para dentro, assim como eu tenho a responsabilidade de me hidratar. Se eu não coloco água para dentro, esses caras começam a tirar líquidos do meu corpo e começam a me ferrar por um todo. Então aqui, dá com uma mão e tira com a outra, a gente brinca, né? Então eu tenho que constantemente me hidratar, porque eles vão constantemente tirar tudo que tem de líquido, tudo entre aspas, né? Mas eles vão reduzir a concentração de líquido do meu corpo. E o que acontece muitas vezes é isso aqui, Rapidinho, já voltei, tá? Tem lá o Pedrinho, vou pegar o Pedrinho, agora eu vou
bater no Pedrinho até no final da aula. Tá lá o Pedrinho. Pedrinho é hipertenso. Só que o Pedrinho, o danado, não toma água de jeito nenhum, nem ferrando, o cara não toma água. E aí, ele toma o diurético, o corpo dele vai começar a eliminar água, e aí vai se deparar com isso, ó. O cérebro dele vai falar assim, peraí. Pedrinho, se o Pedrinho não colocar água para dentro, a gente vai ter que segurar o que tem de água. E aí o que acontece? O corpo do Pedrinho começa a reter líquidos. E por isso que a pessoa fica inchada. Então você pode reparar que pessoas muitas vezes que fazem hemodiálise, elas não são inchadas. Se você conhece alguém, ou alguém que não toma muita água, logo essa pessoa começa a inchar. Porque o cérebro dela é econômico. Ele vai falar, peraí. Não vamos colocar para fora não, vamos segurar. Eu quero deixar o Pedrinho vivo e para isso ele tem que ter líquidos no corpo. Se ele não coloca, a gente vai ter que reter, vai ter que segurar. Então, meninos, se você conhece alguém que é hipertenso, sugira para essa pessoa que ela precisa tomar água. É importantíssimo, é fundamental. Não estou falando que é fácil. Se a gente não tem hábito, ó, minha estratégia atual é isso aqui, ó. Um copo desse tem 600 ml. Eu tomo um em jejum de manhã, aí vou correr, volto e tomo outro. Então, antes do meio-dia já foi 1.200. E sou obrigado a tomar mais pelo menos 2 desse entre a tarde e a noite. Então, eu tomo de 4 a 5 copos desse. Funcionou para mim. Não funciona para a primeira dama. Para ela tem que ter uma garrafa diferente, não sei o quê. Tem gente que vai de despertador. Tem gente que vai de aplicativo. Hoje tem aplicativo que te lembra, fica fazendo um som bem chato para você não se esquecer de tomar água. Até de madrugada? Não é. E aí hoje, ó, hoje eu sinto falta. Então, eu não tomo de madrugada. De madrugada eu não tomo também não. Eu tomo o dia todo e assim, eu tenho tanto costume de tomar que eu E o pior ainda de tanto costume que eu tenho. Sério? Eu tenho uma garrafinha de 500 e ainda tomo 6 durante o dia. Nossa! Muito chato. Então. Mas você não toma, né? Você não toma água de... Eu não tomo água de madrugada e não tomo banho. Ah, você não toma ou você toma? Eu só tomo de noite. Tá. Na hora da janta que eu tô Entendi. tomando. Mas é porque quando você dorme, o seu corpo usa água. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando durante a noite você já dormiu com alguém e já contemplou essa pessoa dormindo, você pode ver que por vezes a pessoa, né? A gente fala assim, né? Então, se a pessoa for bonita, né? Brincadeira. Então, se você já contemplou alguém dormindo, pode perceber que o olho da pessoa fica assim, ó. Não fica? Fica tendo tipo uns espasmos, um negócio estranho. Toda vez que ela, em alguns casos até abre assim, ó, fica assim, ó. Toda vez que abre e fecha, tem que ter água para lubrificar. Eu gasto água enquanto durmo. Para que as minhas vias aéreas continuem funcionando, eu tenho que usar água do meu corpo para hidratá-las. Para que o meu sistema digestivo continue dando continuidade no bolo fecal, precisa de água. Então, eu uso água mesmo dormindo. Claro, isso não significa que eu devo tomar, 3 litros de água antes de dormir. Isso não. Inclusive, não é recomendado. Mas aí você não dorme. Isso. Só ficar levantando, né? Só tomo um copo só e vou dormir. Mas é isso aí. Eu cheguei de madrugada pra mim. Vai lá. Tudo bem? Então, ó. Mecanismo de diuréticos, a gente vai eliminar sódio. O que é sódio? Sal. É o sal que retém líquidos. Se eu elimino o sódio por meio da urina, não tem uma grande concentração de líquidos no meu corpo, a minha pressão tende a cair. É lógico, né? Essa é uma das formas, um dos tipos de antihipertensivos. Nós também temos os depletores, eu sei, o nome é feio, mas o significado é o que importa, né? Temos também, além dos diuréticos, nós temos uma outra vertente, que são os depletores de potássio, que podem causar hipopotassemia.
Hipo é algo grande ou algo pequeno? Hipermercado é um mercado grande ou um mercado pequeno? Grande. Hipo é o contrário de grande. O que isso quer dizer? Que ele vai colocar tanto cálcio para fora do meu organismo que eu posso ter uma situação de ficar com falta de potássio, né? Então eu tenho que fazer um controle, tem que ser algo realmente medicado, feito pelo médico e tudo mais. Então a ideia aqui, meninos, posso só eliminar sódio, como é o caso do anterior, já volto aqui, tá rapidinho. Elimino sódio, posso. Mas eu também posso eliminar potássio, porque o potássio também é um tipo de sal que retém líquido, né? Mas, quando eu trabalho com esse mecanismo depletor de potássio, eu posso me deparar com uma situação séria. Por isso que eu preciso fazer um acompanhamento com o cardio. Tudo bem? Por isso que você não pode tomar o remédio de pressão da sua vizinha, porque o corpo dela é diferente do seu, né, Maria? Você poderia conhecer alguém que faz isso, né? Então o meu, a gente foi pra praia, eu esqueci o meu remédio lá em Ribeirão Preto. Toma o meu, é tudo remédio para pressão. Um reduz potássio, o outro reduz sódio. Então não é tudo igual. Sem contar que cada organismo funciona de uma forma. Aqui, o famosão, né? Tá bom? Hidroclorotiazida. Próximo mecanismo. Então, se eu tenho os depletores, que são aqueles que aceleram a eliminação de potássio, eu tenho os poupadores. Se você conhece alguém que poupa dinheiro, é alguém que segura, é alguém mais seguro. Não é aquele gastão, né? Provavelmente é um mão de vaca que o pessoal fala. Então, eu posso depletar, posso eliminar potássio ou poupar. Quando eu poupo potássio, que é o terceiro mecanismo de antihipertensivos, eu diminuo a excreção de potássio e, obviamente, a reabsorção de sódio. Traduzindo, eu consigo também controlar a pressão arterial. Tudo bem? Esse é famoso também. Então, nesse caso, ele está segurando o potássio no corpo. Exato. Eu quero diminuir. Então, quando eu faço, igual o Pedrinho aqui, quando a gente vai urinar, sai ureia, sai potássio, a gente perde elementos ou elimina alguns elementos na urina. Esses caras aqui vão segurar parte desse potássio, por isso poupadores. Então, durante a eliminação, quando eu vou fazer xixi, esses caras retêm esse potássio no meu organismo. Então, basicamente é isso. Consequentemente, a minha pressão também tende a cair. Mas isso aqui tem cor, mais ou menos. A cor. A cor da urina? Não, continua normal. A cor continua normal. A cor tem a ver com o que a gente falou, né? Vamos lá. Duas coisas principalmente. Alguma droga, algum medicamento, alguma coisa que está em excesso no seu corpo ou em falta. Quando você bebe muita água, a urina sai clarinha ou escura? Clarinha. Pode perceber que a nossa primeira urina de manhã não é mais escura? É mais fétida, tem um cheiro mais forte. Geralmente, né? É um cheiro mais forte, porque a gente passou, 4, 5, 6, 7, 8 horas dormindo sem colocar água para dentro. Se eu tenho o hábito de beber água, né? Tem gente que não tem. Mas se eu tenho o hábito, ao longo do dia a urina vai ficando mais clarinha e fica na cor normal. Inclusive, a urina tem que ser transparente? Não, amarelo. A Luciana falou não, o André falou amarelo. Mas amarelo como assim? Mas amarelo, porque tem muitos... Isso é... não, tudo bem, mas qual é o ideal? Forte. Será que ia ficar amarelo assim, é o ideal? Não. E aí, Luciana? A Luciana tá afiada, hein? Não, porque ele tá na beira da infecção de urina. Vamos lá. Pera aí.
Vixe, ficou grande, peraí. Tem. Assim de frente pro vaso. E olha e fala, caramba, o negócio tá feio, né? Mas deu certinho, a gente conversou, ó. Você lembra que você relatou do seu colega? Ó, então vamos lá. Percebam que aqui não está transparente. O que isso quer dizer? Que se a sua urina sai transparente, como a água, está bebendo água demais. Isso não é bom? Não, isso é ruim. Significa que você está forçando os seus rins em excesso, que você pode ter problemas de rins, assim como quem não bebe água. E como é que eu vou então me nortear? Aqui. Claro, né, gente? Vamos lá. Eu já carreguei caminhão o dia todo, já trabalhei em fábrica, tá? Saco de 50 quilos o dia inteiro. Eu bebia 5, 6, 7, 8 litros de água, assim, facinho, mas porque eu suava demais. Hoje, no ar-condicionado, eu não posso fazer isso, porque eu não consumo tanto, não gasto tanta água, então depende muito da nossa atividade, claro, né? Mas o ideal, é ficar mais ou menos aqui. Tá vendo? Então, é amarela, né? Tem uma corzinha. Começou a ficar mais escuro, quando a gente levanta tá assim, né? Depende até assim, dependendo. Quanto mais escura, maior, assim, mais claro fica a ideia de que você precisa se hidratar. Tudo bem? Tá certo? Então, a urina, assim como a cor das fezes, também mostram muitas coisas, né? E por aí vai. Bom, vamos lá. Então a gente já viu 3 formas: eliminação de cálcio, depletores de potássio e poupadores de potássio. Vai ter mais uma. Diuréticos de alça. O que esses caras são? Também são chamados de diuréticos de alta potência. Olha aqui a palavrinha. Alta. Ou seja, eles eliminam potencialmente falando, eles têm uma capacidade grande de eliminar líquidos do seu corpo. Por isso, alta potência. A cara do cidadão ali, ó. Será que ele está apertado? Não, né? Tem que correr para o banheiro para poder aliviar, né? Tudo bem? Furosemida também é famoso. 4 tipos: eliminação de sódio, depletores de potássio, poupadores de potássio, e diuréticos de alça. Lucas, qual que eu vou tomar? Não sei. Só o cardiologista para dizer. Porque ele vai fazer estudos e entender como o seu organismo funciona, como melhor se adequa à sua rotina e por aí vai. Tudo bem? Bom, em algumas situações, uma pessoa pode ter um coração que não funciona tão bem, ou que bate demais, ou que bate de menos, digamos assim, é uma brincadeira, né? Ou acima do normal, ou muito aquém do que a gente espera. Nesses casos, a gente também tem um medicamento. Por exemplo, a gente pode usar os cardiotônicos. Quem são esses caras? Eles aumentam a força, aqui é contração, tá? Coração não tem cabeça, não fica concentrado. É contração. Então, aumentam a força de contração do coração, e controlam a velocidade dos seus batimentos. Meu coração está batendo fraquinho. Muito fraquinho. Além do que eu espero. Quando eu uso um cardiotônico, o meu coração volta a bater, enquanto eu estou sob o efeito da droga, né? Volta a bater mais rapidamente. Então a ideia aqui, pessoal, basicamente é velocidade. Tudo bem? Em alguns casos eu vou reduzir, está batendo demais. A gente fala taquicardia, disparou o coração. Sabe quando você está fazendo alguma coisa errada e a mão chega? Nossa, Deus. Nunca fiz nada de errado. Sei lá, em algum momento seu coração já disparou. Para um motivo, ali. O que você fez antes de fazer quando a mãe chega, a gente tá perguntando. Ai, gente, não é assim. Já assistiu aquele filme? Nossa, parece que você vai. Adrenalina, né?
Então você já sabe o que é, né? Lógico, a gente é momentâneo, né? Mas em alguns casos a pessoa tem um problema e fica constante aquilo. E não pode. Aí a gente utiliza um cardiotônico, por exemplo, para ter algum tipo de efeito, né? Seja para aumentar ou para baixar a velocidade, para controlar. Geralmente para aumentar os batimentos. Existem também a classe dos vasculares. Lembra? Sistema cardiovascular. Vascularização, veias, artérias, tem a ver com sangue. Então, a classe dos vasculares, obviamente, tem a ver com alguma coisa relacionada a sangue. Vamos entender o que é. Medicamentos vasculares são utilizados no tratamento de doenças circulatórias. Atuam no sangue. Vamos lá. Lembra que a gente mostrou a aterosclerose que tinha uma camada de gordura aqui? Eu também posso usar esses caras, os vasculares no caso, né, para melhorar a circulação interna. Então eu tenho problema de varizes, famosa, né? Impressionante, né? Como isso. Um dia a gente podia fazer uma aula de varizes, porque vai além da questão disso, né? É a estética, a autoestima, né, da gente, né? Fica mexida. Sério? A minha mãe. E funciona assim? Assim, alivia por um tempo. Aí, assim, agora eu já estou com vários vasinhos estourando de novo. E a dor é insuportável. Parece que a minha perna está inchando e ela queima. Deus me livre. E principalmente na época de eu menstruar. Esquece, né? Aí é a época que eu uso mais a meia. Porque eu uso a meia. Assim, tá doendo, vai colocar. Claro. E tem dias que a perna incha muito. Parece que eu fiquei a noite inteira tomando cachaça. Essa meia ajuda muito na circulação. Ela aperta aqui, ela aperta. Eu tenho aquela até aqui e tenho a 3 quartos. Não é não. Depois que você pega o costume, não é tão difícil. Eu sou super rapidinho, viu? Eu também coloco rapidinho. A mais difícil colocar até aqui, é mais difícil. Essa é mais difícil. Mas a 3 quartos é rapidinho. Mas o que acontece é que por vezes a gente pode ter problema de circulação e essa meia comprime. Ela aperta, né? Ela comprime e aí o sangue retorna e melhora o fluxo. Nossa, e parece uma coisa, colocar ela, parece que daí 5 minutos você não tem nada. Não. É um alívio. Você está falando isso. Faculdade, segundo ano da faculdade, uma amiga minha do grupo que fazia parte, não voltou, ela era de São José do Rio Preto, não voltou na segunda-feira, ela não estava lá, e a gente achou estranho, falou, nossa, cadê a fulana? Na época ela tinha 23 anos, trombose. Nossa Deus. Adivinha? Usando medicamentos anticoncepcional, né? Por conta disso ela teve uma trombose, e aí na faculdade ela teve que usar essa meia. Ela ficou afastada um tempo, 2 meses, depois voltou e teve que usar. E essas queimas, as meias assim, não resolvem, tem que ser a meia própria. A própria, né? Você usa depois que faz a cirurgia. Aí, meu sogro usa assim, ajuda muito ele. Bom, tipos de vasculares. Olha, contra a hemorragia, né? Ou seja, eu vou utilizar em casos de hemorragia também, mas não só. Anti-hemorrágicos. A ideia aqui é usar para evitar ou controlar hemorragias. Já teve uma hemorragia? Uso para controlar. Não, Lucas, não teve. Eu consigo evitar. Que é o caso do que eu mostrei lá das plaquetas, né? Não vou voltar lá, que é a mesma imagem. Tudo bem? Então, primeiro tipo de vasculares. Eu consigo evitar ou controlar a hemorragia quando for o caso. Tem os circulatórios, que controlam a circulação do sangue. E olha o meu objetivo. Você toma algum? Meu sogro toma isso. Eu tomei um tempo, aí depois eu parei, porque não estava resolvendo. Não funciona? Meu sogro toma um. Bom, assim, né, gente? O duro que sistema cardiovascular é uma situação muito delicada, né?
às vezes tem que ficar trocando, tem que fazer acompanhamento com o médico, né? Sim. Bom, anti-hemorrágicos, circulatórios, e aí obviamente a intenção é melhorar a circulação, né? Controlá-la. Vasodilatadores, e aqui é mais fácil. Aqui dá para mostrar. Pera aí, deixa eu pegar um... Opa, desculpa. Não. Deixa assim, ó. Ah, tá, achei. Perfeito. Aqui. Vamos lá. Isso aqui é uma artéria. É um caminho, né? Tipo uma mangueira de água. Aqui dentro tem sangue. Por algum motivo, as paredes das minhas artérias podem ficar com um diâmetro muito pequenininho, muito apertadinho. E o meu coração vai ter que bater mais forte para empurrar esse sangue. O coração fica batendo demais. Pode me dar uma parada. Quando a gente usa os vasodilatadores, olha o que acontece com a minha artéria. Eu aumento o calibre. Então estava apertadinho. Quando eu tomo um vasodilatador, o calibre, o diâmetro aumenta, digamos assim. O caminho onde o sangue vai correr, vai passar, vai circular, aumenta. Consequentemente, eu melhoro os meus batimentos. O coração tende a bater mais devagar. Então, o vasodilatador, o nome já diz tudo, né? Dilata, relaxa, abre quem? Os vasos. Por isso, vasodilatador, que estimula a dilatação dos vasos. Fechou? Bora lá. O que mais? Aqui é um detalhe, né? Neoplasia a gente também chama no popular de câncer. O André tinha levantado a bola naquela hora. Então, os antineoplásicos são drogas, são medicamentos, fármacos utilizados para lidar com câncer, tá bom? Quem são eles? Qual é o objetivo? A ideia é utilizar, né, no tratamento do câncer. Eles destroem, deixa eu mostrar aqui, de forma seletiva. O que é isso? Ué, pensa na seleção de emprego, no processo seletivo. Então tá aqui, ó. A gente tem algumas células tumorais, células cancerígenas, começaram a se multiplicar, sei lá, no meu intestino. Sei lá, eu estou com câncer de intestino, só como porcaria, nunca me preocupei em comer bem, enfim, só como coisa que não faz bem. De repente, uma célula tumoral, uma célula cancerígena, se multiplica e aí vai se dividindo, multiplicando. Vou ao médico, ao oncologista, e aí descobre que eu tenho câncer, uma neoplasia. E a gente começa a fazer um tratamento para eliminar esse câncer, né? Se vocês notaram, ali fala que esses medicamentos são seletivos. O que isso significa? Que eles escolhem, selecionam, separam as células cancerígenas e as eliminam. Entendeu? Então, o que é um medicamento, um antineoplásico seletivo? Ele literalmente seleciona, escolhe a célula que é cancerígena, a célula que faz mal, a célula que é nociva, que é prejudicial. Identificou? Opa, essa não é a célula do corpo do Lucas, isso aqui está errado, elimina. E essa aqui não, essa é do Lucas, essa não. E essa sim. E aí ele vai selecionando, escolhendo e eliminando. Claro que nem sempre funciona, né? Isso é um processo, infelizmente, um processo que dói bastante, um processo, em alguns casos, longo e que nem sempre resulta. Mas é assim que essas drogas agem. Então vejam, eu quero selecionar. Quando eu seleciono, eu faço a distribuição. Oi? Perdão, achei que fosse o centro. Dependendo
do tumor, né? Depende muito, depende da região. Tem uns que é avançado, que às vezes a pessoa não vê, frustrada. Claro. E na hora que vai receber já é tarde. Mas esqueci, acho que o. Porque eu perdi minha mãe pela criança. Foi, né? Mas ela estava muito avançada. E ela não sentia nada? Não, sentia dor. Mas antes, demorou muito? Não levantava muito braço. Sentia muita dor. Eu Quando lá do lado do norte, 4 meses? lá do norte não tinha médico. Não tem recurso como aqui tem, né? Aí ela teve que vir pra cá pra 4 meses? Ele ia fazer 32 anos. Nossa, menino. Um dia ele passou mal na estrada. Ele falou assim que estava com a visão multiplicada. Eu sei, ficou dividido assim, isso. Né? Aí passou muito mal, foi no médico, o médico pediu uma bateria de exames. Aí fez os exames, aí deu, tava com câncer na medula. Nossa. Aí em 4 meses ele faleceu. Ele era forte, gordo, bonito. Assim, em questão de dias. Murchou. Como a Cristina falou, murchou. Nossa, foi terrível. O mais rápido que eu já vi próximo de mim foram 4 dias, quinta, sexta, 4. Pai de um grande amigo meu, pedreiro, estava trabalhando na obra, sentiu mal, foi para o hospital, na quinta. Já fizeram o diagnóstico, no domingo faleceu. 4 dias. Começaram o processo de químio, né, de tratamento, mas muitas vezes manda aqui também. Né? E dependendo da pessoa também, a gente nem consegue reparar se não. Tá aqui. É tipo assim, é um campo invisível. Aí, assim. Ele pode se manifestar e tipo que ele está falando. Às vezes pode ser a raiva que está passando. O estresse tem um papel importante nisso, tem. E aí depende, né? Alguns são, não vou falar mais fáceis, mas não são tão agressivos. Outros, dependendo da região, como esse da medula. Pode ser um ovário. E o que acelera o osso, bem. E o que acelera o intestino. Foi o primeiro? Estresse, Estresse é assim, é uma bomba, gente. Por isso que nada contra, tá? Se você sonha, não tem problema. Mas trabalhar em ambientes mais assim, que estão em um contexto de muito estresse, tipo banco. Pode perceber que quem trabalha em banco geralmente tem algum tipo de transtorno psicológico, emocional. O cara é muito agitado, muito nervoso porque é um ambiente pesado, né? Cada um tem a sua escolha, mas sempre que possível tentem dar uma relaxada. Nem que seja de fim de semana, né? Vai lutar, vai dar soco, compra um saco de pancada, sei lá, tem que desestressar. Anticoagulantes, eu já tinha falado deles, eles combatem os coágulos, que são, rapidinho, já volto aqui, que são esses carinhos aí que a gente falou, né? Mostrou foto, isso aqui, ó. Os anticoagulantes eliminam coágulos, anticoagulantes. Esses coágulos são como se fossem bolinhas de sangue, pelotinhas, que se soltam muitas vezes e acabam entupindo uma artéria, aí dá trombose, embolia, AVC, enfim. Então, o anticoagulante elimina a fabricação de coágulos. Então, eu não tenho coágulos no meu organismo, eu tenho uma pequena concentração. Isso é ótimo, mas não é tão bom assim, porque quando eu me machuco, não tenho que estancar. Então, esses caras estampam o sangramento, a hemorragia, servem de tampão. Quando eu não tenho, a situação fica um pouco mais crítica. Mas quem tem problema de circulação, geralmente usa anticoagulante para o sangue ficar, como eu brinquei, entre aspas, mais fino, né? Melhora assim a circulação, porque ele não fica tão grosso, tão espesso. Fica muito líquido. Se você conhece alguém que toma isso aqui, quando essa pessoa se corta, o sangue jorra, fica fino, feito água. E a gente sabe que o sangue é mais espesso, né? Ele não é tão líquido assim. Mas, em alguns casos, é o que a gente tem que fazer, né? Eu vou bloquear substâncias que fazem a coagulação. Então, anticoagulantes eliminam ou reduzem a coagulação. Esse é famoso, Marevão. Já devem ter ouvido falar dele, né?
Agora esse eu não sei o que é. Antiherpéticos. Vamos lá. Agem atenuando a dor. Lembra das 4 finalidades paliativas? Quem lembra? Curativa, paliativa, profilática e fins de diagnóstico. Perfeito. Bom, gostei. Então, agem atenuando, atenuar e reduzir, né? Amenizar. Então, agem diminuindo a dor, diminuindo os sinais e os sintomas da herpes. Antiherpético. Olha o herpes aqui escondido, ó. Então, atuam contra a herpes. Causada pelo vírus herpes, se manifesta devido à baixa imunidade, né? E questões de estresse também. Se você conhece alguém que tem herpes, é só essa pessoa ficar muito estressada, começa a sair. Vocês conhecem alguém, sabem que é assim, né? E nesses casos, quando o vírus se manifesta, o que a gente faz? Usa antiherpéticos para reduzir esse desconforto, né? Essa dor, essa sensação de incômodo. Importante, né? Tem a herpes que dá. A herpes geralmente sai em mucosas. Não necessariamente só na boca. Pode também ser em órgãos, sei lá, nas genitálias e por aí vai. Em regiões mucosas, em pele mucosas. Tudo bem? O famoso sapinho também, né? Sapinho. Isso é uma tortura, né, Lucas? Por que você colocou esse negócio? Um dia eu tenho vontade, curiosidade de tentar matar um lanche deles. Eu acho que eu consigo. Dá muita vontade, né? É sério, eu acho que eu consigo, cara. Só que a minha consciência vai me ferrar, mas eu acho que eu consigo, sim. Com certeza vocês já ouviram. Oi? O que é? Não é? Então, minha consciência vai me acusar, Maria. Mas eu vou comer já ligado. Faz parte. Bom, em alguns casos, o indivíduo pode perder o apetite. Não quero comer. Sei lá, estou ansiosa demais. Estou triste, sei lá, estou preocupada. No meu caso, isso não acontece, é o oposto. Vocês também? Alguém fica sem fome quando está ansioso aqui? Sem fome? Olha, minha esposa também. Eu desconto a ansiedade na comida. Eu sou o contrário. Como muito. Oi? Por que você também fica sem comer? Sério? Mesmo? Não. Gente, você perde mais pelo. Olha só. A minha esposa é assim. Aí você fica mais ansiosa, de comer mais ainda. É uma cascata, né? Uma bola de neve. Metabolismo acelerado, né? Tchau, Luciano. Pode deixar que eu ponho para tirar você. Imagina. Obrigado, viu? Da Ferrari. Meninos, claro que a indústria não deixaria passar essa, né? Em caso onde o paciente não tem fome, temporariamente, ou porque alguma doença tirou a fome, podem perceber, quando a gente está doente, nem sempre a gente fica com fome, né? Além de questões emocionais, tem também esses momentos que a gente não sente fome. Mas existe uma classe que lida com isso, que são os orexígenos. O que eles fazem? A gente fala no português, abre o apetite, né? Mas estimulam. Como é que chama aquele famoso da televisão? Isso! Na mosca, André. Você já deve ter visto. Quem nunca tomou aquele negócio, né? Biotônico. Sucupira é bom pra garganta, é bom pra tudo, né? É ruim. Eu fazia gargarejo com isso quando eu tinha dor de garganta. Com sucupira, né? Com sucupira e álcool. Nossa. É bom. É só por Deus. Bom, então tá aqui os orexígenos, né? Se eu, por algum motivo, tô sem fome, tô sem apetite, eu estimulo o apetite usando essas drogas.
Bom, pode ser que haja necessidade também de fazer uma revolução hormonal. É mais uma classe de medicamentos. Certo? Porque a gente vai repor de acordo com a necessidade, né? Isso aqui é importante dizer que o nosso corpo produz hormônio. São substâncias que vão fazer o nosso corpo funcionar bem. Por exemplo, a insulina é um tipo de hormônio. A gente falou da insulina no diabetes, que pega a glicose por dentro da célula. Testosterona é um tipo de hormônio. Por exemplo, homens com baixa de testosterona têm vários problemas. Mulheres também, estrógeno, enfim, hormônios, né? E aí, no caso, quando o meu corpo não produz, ou produz uma quantidade irrisória, insatisfatória, assim, que não me atende, né, não é adequada, a gente pode fazer o uso desses caras. Por quê? Porque eles também são fabricados, a gente conseguiu sintetizar, conseguiu produzir, fabricar em laboratório, em larga escala. Então, eu, Lucas, estou com autoestima baixa, estou me sentindo fraco, comecei a ter queda de cabelos, não estou com desejo sexual aguçado, enfim, tudo ferrado. Pode ser baixa de testosterona. E aí eu vou lá no médico, aí o doutor verifica isso, faz uma bateria de exames, entenderam que era testosterona. Começa a tomar, volta a ter mais autoestima, volta a me sentir viril, melhora o meu desempenho sexual, enfim. Uma lista de coisas voltam ao normal por causa desses hormônios produzidos, né? Então tá certo. Só não pode ser hormônio de cavalo, hein? Quero ficar bonitão, né, Maria? Eu quero ficar fortão. Cuidado que isso pode custar caro. Acontece muito em academia. Demais, né? Demais. Bom, tem hormônios de tireoide, hormônio do crescimento, que é o famoso GH, né? Perdão, enfim. Vários tipos de hormônio. Cada um para necessidades diferentes, e aí o médico vai dizer que é melhor para a sua situação. Tem crianças que não crescem, por exemplo, e a gente tem que usar o GH, que é o hormônio do crescimento. A criança começa a fazer o uso e estica, cresce. Ou pessoas que crescem demais. Lembra do Xuxum? Eu só não sei como escreve. Homem mais alto do mundo. Homem alto do... Ah, é? Vou escrever assim, que eu não sei escrever chinês. Aí o Xuxum. Olha o tamanho da criança. Deixa eu pegar... Aí. Dá pra ter uma noção, né? Tá aí o Xuxum. Tem. Esse é o Xuxum. Bom, esse cara aqui, será que teve falta de hormônio do crescimento? Óbvio que não, né? O hormônio estava em excesso. Então, o hormônio é uma bênção, no sentido de ser algo positivo, mas também pode ser algo que vai comprometer todo o seu organismo para sempre. Então, tanto em excesso quanto em falta faz mal. Se vocês acompanham as mídias, teve um cara que recentemente era marombeiro, fazia uso de testosterona, matou a esposa, os 3 filhos e se matou depois. E aí, não entendi, será que ele teve um surto? Estava com uma quantidade de testosterona muito alta. É só a gente olhar para a natureza. Como é que os machos, quando vão disputar um território, o que eles fazem? Brigam até a morte. Nesse caso, um aumento de testosterona deixa o indivíduo muito agressivo. Então ele estava louco, enfurecido, e meteu o barro em todo mundo, matou a esposa e os 3 filhos. E se matou depois. Não, teve um policial que matou 8, né? Esse cara é americano que eu estou falando, é outro cara. Esse aí matou 8. Matou a sogra, a cunhada, os filhos, a esposa. Matou 2 pessoas que ele nem conhecia. Na rua. Não tem um cara que morreu por causa disso, que ele era popular, não? Ah, o Hulk brasileiro. Mas foi porque ele colocou óleo no corpo, não foi? Eu acho que no caso dele, aqui, Hulk brasileiro, ele aplicava óleo. Pra que essas perdas? Criança que começa a colocar.
É desproporcional, o pessoal fazia tipo chacota dele na internet e tal, mas infelizmente ele morreu. Porque ele aplicava, né? Ó, vamos lá. É proporcional? É proporcional? Não. O que ele fazia? Injetava óleo e aí o músculo. Ó, imagina, nossa, tá colocando negócio, o músculo vai inchar, né? Mas ó. E aí isso aqui zoou tudo e ele teve complicações sérias. Ele era famoso na internet. Eu não sei se ele era daqui ou se ele morreu tipo no HC por complicações, eu não sei. Mas ele era muito famoso. Hulk brasileiro. Ah, injetava óleo. É óleo, literalmente. Óleo, literalmente. É uma técnica. Você injeta óleo, só que ele, coitado, era pobre, assim. Tipo assim, muitas pessoas que têm dinheiro fazem muitos procedimentos por aí, mas com profissionais, né? Infelizmente ele não tinha grana e foi dado o jeito dele. Mas a vida é pobre, né? Foi no dia. Ah, é? Aí, ó. Meu Deus. Então, imagina a dor da família, né? Ai, gente, não é brincadeira não, né? Bom, vamos lá. Assim, quando a pessoa fica obcecada porque ela quer mentira. Não. Não adianta. Bom, e pra fechar, vamos só matar isso aqui, esses dois, rapidinho. As concepcionais todo mundo sabe, né? Bom, para retomar, só para enfatizar, o objetivo é evitar a gravidez. Simples assim. Aí tem algumas formas disso acontecer, mas o meu objetivo é evitar. Claro que nem sempre isso vai funcionar se eu peco em outras áreas, né? Eu mulher, eu casal, sei lá, pessoa que toma anticoncepcional, se eu tomo cajá de cacangibrina, se eu tomo fora do horário, um dia eu tomo às 7 da manhã, outro dia às 11 da noite, aí já tomo... Isso, eu não tomei ontem, domingo, eu fui sair, esqueci, tomei toda, hoje segunda eu vou tomar 2, esse tipo, isso vai custar caro, né, Marina? Não dá certo. Bom, ovulatórios estimulam a ovulação, né? Especialmente quando alguém quer engravidar. Nesse caso eu não quero. Aqui eu não quero. Aqui eu quero. Fechou. Já é o último. Semana que vem a gente parte daqui. Obrigado, Maria. A gente parte daqui falando de antidepressivos. E na aula da semana que vem, a gente já vai matar o capítulo 11 e provavelmente vai conseguir fazer o 12.